Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Você vai ouvir a continuação da parte 2 dos milagres de Jesus Cristo registrados no Evangelho que escreveu o evangelista Marcos. No momento que Cristo Jesus, o Yeshua HaMashiach, vem ao encontro nas tempestades da vida. Marcos capítulo 6, versículos 45 a 56. Deseja continuar no mergulho no Evangelho de Marcos? Você vai ver Cristo Jesus em ação. O texto de Marcos, capítulo 6, versículos 49 a 52, vai te ensinar grandes significados e conteúdos. Se sente confortável para ouvir? Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Marcos capítulo 6, versículos 49 a 52. Fique de olho nos milagres de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Em primeiro lugar, Jesus Cristo sempre vem a seu encontro na hora da tempestade. Jesus Cristo não chegou atrasado ao mar da Galileia. O seu socorro veio na hora oportuna. Aquela tempestade só tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus Cristo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. As tempestades não são autônomas, nem chegam por acaso. Elas estão na agenda de Yeshua HaMashiach. As tempestades, fazem parte do currículo de Jesus Cristo em sua vida. As tempestades, não aparecem simplesmente. Elas são enviadas pela mão da providência. Por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. As tempestades não vêm para lhe destruir, mas para lhe fortalecer. As tribulações são os recursos pedagógicos de Jesus Cristo para te levar à maturidade. Os discípulos conheceram a Jesus Cristo de forma mais profunda depois daquele livramento. Jesus Cristo não quer que você tenha
uma experiência de segunda mão. Quero que se lembre disso. Jesus Cristo não chegou atrasado à aldeia de Betânia. Ele, Jesus Cristo, sabia o que estava para fazer. A ressurreição de Lázaro já estava na agenda de Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, sabe que da crise que chegou em sua vida. Ele, Jesus Cristo, sabe da crise que chegou em sua vida. Ele, Jesus Cristo, sabe da dor que assalta o seu peito. Ele, Jesus Cristo, vê as suas lágrimas. Ele, Jesus Cristo, está perto de você naquelas madrugadas insones e nas longas noites mal dormidas. Ele, Jesus Cristo, sonda o latejar de sua alma agonizante. E ele, Jesus Cristo, vem ao seu encontro para socorrê-lo, para lhe estender a mão, para acalmar os turvelinhos da sua alma, das tempestades existenciais da sua vida. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, Jesus Cristo vem ao seu encontro, ainda que na quarta vigília da noite. A noite era dividida pelos judeus em 4 vigílias. A primeira das 6 da manhã até as 9 da noite. A segunda das 9 à meia-noite. A terceira da meia-noite até as 3 da madrugada. E a quarta das 3 da madrugada até as 6 da manhã. Quero que se lembre disso. Aqueles matetés do Kyrios e Jesus Christos entraram no mar ao cair da tarde. Ainda era dia quando chegaram ao meio do mar. Marcos 6,47. De repente, o mar começou a agitar-se, varrido pelo vento forte que soprava. João 6,18. E o barco foi açoitado pelas ondas. Mateus 14,24. Os matetés do Kyrios e Jesus Cristo remaram, com todo empenho, do cair da tarde até as 3 da madrugada. E ainda estavam no meio do mar, no centro dos problemas, no lugar mais fundo, mais perigoso, sem sair do lugar. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Às vezes, você tem a sensação de que os seus esforços são inúteis. Você rema contra a maré. Você esforça, chora, clama, jejua, mas o perigo não se afasta. Nessas horas, os problemas tornam-se maiores que as suas forças. Você se sente esmagado debaixo dos vagalhões. Perde até mesmo a esperança do salvamento. Registro bíblico de Atos 27:20. No entanto, naquele momento, quando tudo parece perdido, sem solução, naquele momento, quando chega a hora mais sombria,
a madrugada da sua história, Jesus Cristo aparece para pôr um fim à sua crise. Jesus Cristo sempre vem ao seu encontro, ainda que na quarta vigília da noite, das 3 da madrugada até as 6 da manhã. Jesus Cristo não vem no momento que você deseja. Ele, Jesus Cristo, vem no momento que você necessita, precisa. O tempo de Cristo Jesus não é o seu, não é o meu. Deus não livrou os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, livrou-os na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, livrou-o na cova. Jesus Cristo não livrou o apóstolo São Pedro da prisão, mas na prisão. Eu fico imaginando, há momentos, entretanto, quando Jesus Cristo não nos livra da morte, mas na morte. Nem sempre Jesus Cristo nos poupa do sofrimento, mas nos livra e nos leva para a casa do Pai através dele. Jesus Cristo nos livrou, não livrou o apóstolo São Paulo da condenação de Roma, mas conduziu-o à glória por meio do martírio. Em terceiro lugar, Jesus Cristo vem ao seu encontro caminhando sobre as ondas. Os discípulos esperavam com ansiedade o socorro de Cristo Jesus, mas no momento que ele, Jesus Cristo, veio, eles não o discerniram. Aquela era uma noite trevosa. O mar estava coberto por um manto de total escuridão. Ocasionalmente, os relâmpagos luzídios riscavam os céus e despejavam um facho de luz sobre as ondas gigantes que faziam o barco rodopiar. Exaustos, desesperançados e cheios de pavor, num desses lampejos, enxergam uma silhueta caminhando resolutamente sobre as ondas. Assustados e tomados de medo, gritaram: "É um fantasma!" Eles esperavam por Jesus Cristo, mas não de maneira tão estranha. O Kyrios, Jesus Cristo, vem a eles de forma inusitada, andando sobre as ondas. Não apenas a tempestade era pedagógica, mas a maneira como o Kyrios, Jesus Cristo, chega aos matetés. Esse episódio vai lhe ensinar 2 grandes significados. O primeiro significado é que as ondas que lhe ameaçam estão literalmente debaixo dos pés de Jesus Cristo. O mar era um gigante imbatível e as ondas suplantavam toda a capacidade de resistência dos discípulos. Os discípulos estavam impactados diante daquela tempestade. Eu e você somos absolutamente
frágeis para lidar com as forças da natureza. As ondas gigantes do tsunami desafiaram as fortalezas humanas e levaram mais de 200.000 pessoas à morte na Ásia no dia 26 de dezembro de 2004. O furacão Katrina, vindo do Golfo do México, assolou a costa americana e inundou a rica cidade de New Orleans em 2005. Tempestades, terremotos, tufões e furacões deixam as grandes e poderosas nações absolutamente debilitadas. Assim são os problemas que nos assaltam. Eles são maiores que as nossas forças. Contudo, aquilo que era maior do que os discípulos e conspirava contra eles estava literalmente debaixo dos pés de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é maior que os seus problemas. As tempestades da sua vida podem estar fora do seu controle, mas não fora do controle de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, calça sob seus pés aquilo que se levanta contra você. Talvez você esteja lidando com um problema que o tem desafiado há anos. Suas forças já se esgotaram. Quem sabe já se dissipou no seu coração toda a esperança de salvação. Sua saúde está abalada e ainda mais outros sentidos. Você fez tudo o que podia fazer, mas ainda seu barco está rodopiando no meio do mar, no lugar mais fundo e mais perigoso. Nessas horas é preciso saber que Jesus Cristo vem ao seu encontro, pisando, caminhando sob essas ondas. O perigo que ameaça você está debaixo dos pés do Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Rios Theos. Ele, Jesus Cristo, é maior do que todas as crises que conspiram contra você. Diante dele, Jesus Cristo, todo joelho vai se dobrar. Diante dele, Jesus Cristo, toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Diante dele, Jesus Cristo, até as forças da natureza se rendem. Ele, Jesus Cristo, tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Quero chamar sua atenção para essa verdade. O segundo significado é que Jesus Cristo faz da própria tempestade o seu caminho para chegar à sua vida. Ele, Jesus Cristo, não apenas anda sobre a tempestade, mas faz dela a estrada para o acesso à sua vida. Muitas vezes o sofrimento é a porta de entrada de Jesus Cristo no seu coração, na sua alma. Ele, Jesus Cristo, usa até os seus problemas para aproximar-se de você. O profeta Naum diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Naum 1:3. Muitas pessoas encontram-se com Cristo Jesus nas noites mais escuras da psique do que nas manhãs radiosas do folguedo.
As mais ricas experiências da vida são vivenciadas no vale da dor. Com certeza, os caminhos de Teós não são os nossos. Eles são mais altos e mais excelentes. A Bíblia diz, eu acredito. Fique de olho agora. A intervenção de Jesus Cristo nas tempestades da vida. Jesus Cristo vem ao seu encontro na hora da sua aflição e ainda mais. Ele, Jesus Cristo, vem para lhe socorrer. Ele, Jesus Cristo, tem amor e poder. Muitas vezes você sente compaixão de pessoas aflitas, mas não tem poder para socorrê-las. Em primeiro lugar, Jesus Cristo vem para acalmar as tempestades de sua psique. A primeira palavra de Jesus Cristo não foi ao vento nem ao mar, mas aos matetés. Antes de acalmar a tempestade, ele, Jesus Cristo, acalmou os matetés. Antes de aquietar o vento, ele, Jesus Cristo, fez serenar a alma dos matetés, dos seus discípulos. Jesus Cristo distinguiu que a tempestade que estava dentro deles era maior do que a tempestade que estava fora deles. Eu continuo pensando, a tempestade da alma era mais avassaladora que a tempestade das circunstâncias. O problema interno era maior que o externo. Jesus Cristo compreendeu que o maior problema dos matetés não era circunstancial, mas existencial. Não eram os fatos, mas os sentimentos. Jesus Cristo disse aos assustados matetés: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Marcos 6,50. Fique de olho nas palavras de Jesus Cristo e coloque as palavras de Jesus Cristo em sua alma, em seu coração, em sua mente. Antes de mudar o cenário que rodeava os matetés, Jesus Cristo acalmou o coração deles usando dois argumentos. Se sente pronto para ouvir? Jesus Cristo levanta o ânimo deles. É natural perder por algum momento ou circunstâncias o ânimo depois de uma longa tempestade. Havia se dissipado toda a esperança do livramento no coração daquele grupo de matetés de Jesus Cristo. Então, a primeira palavra não é de censura, mas de ânimo. Jesus Cristo se importa com os seus sentimentos, com as suas emoções, com a sua vida. Quero que se lembre disso. Ele, Jesus Cristo, é o supremo psicólogo, o supremo terapeuta. Ele, Jesus Cristo, é o supremo terapeuta. Ele, Jesus Cristo, não vem ao seu encontro para acusar nem para esmagar, mas para lhe sarar, lhe encorajar, te colocar de pé. Talvez o luto tenha chegado à sua casa. Talvez a doença tenha batido à sua porta. Talvez você esteja vivendo a dura realidade de uma depressão que não vai embora. Talvez
você esteja vivendo uma dura realidade de um abandono que amassou as suas emoções, tem uma solidão que oprime seu peito. Jesus Cristo diz: tenha bom ânimo. Jesus Cristo está com você. Aprume-se. Jesus Cristo está vindo ao seu encontro, andando sob as tempestades da vida. Jesus Cristo diz que sua presença é o antídoto para o seu medo. Jesus Cristo usa um só argumento para banir o medo dos seus matetés. Sua presença com eles. Ele, Jesus Cristo, diz aos matetés: sou eu, não temais. Fique de olho nas palavras de Jesus Cristo e coloque as palavras de Jesus Cristo em sua alma, em seu coração, em sua mente. Muitos benefícios advirão. Entre o medo e o ânimo está Jesus Cristo. Onde Jesus Cristo está, a tempestade se aquieta. Onde Jesus Cristo está, o tumulto se converte em paz. Onde Jesus Cristo está, o impossível se torna possível, o insuportável se torna suportável. Onde Cristo Jesus está, o Jesus Cristo, os homens passam do vale do desespero sem desesperar-se. A presença de Jesus Cristo com você é a sua conquista da tempestade. O Criador do céu e da terra está com você. Aquele que sustenta o universo, Jesus Cristo, lhe socorre. Jesus Cristo prometeu estar com você todos os dias, mesmo quando não o vemos. Ele, Jesus Cristo, está presente, mesmo quando a tempestade vem. Ele, Jesus Cristo, está no controle. Em segundo lugar, Jesus Cristo vem para acalmar as tempestades das circunstâncias. A tempestade não dura a vida inteira. Ninguém suportaria uma vida toda carimbada por turbulência. Há intervalos de bonança, há tempos de refrigério. O choro pode durar uma noite, mas, como diz a Bíblia, a alegria vem pela manhã. Jesus Cristo, depois que acalmou os matetés, pôs fim à tempestade. Jesus Cristo ainda hoje continua acalmando as tempestades da sua vida. Ele, Jesus Cristo, faz o seu barco parar de rodopiar. Ele, Jesus Cristo, estanca o fluxo da angústia e amordaça a boca da crise que berra aos seus ouvidos. No momento que Jesus Cristo chega, a tempestade precisa se encolher. A voz de Jesus Cristo é mais poderosa do que a voz do vento. Ele, Jesus Cristo, é o Kyrios da natureza. Tudo que existe está sob a autoridade do Kyrios, Jesus Cristo. O vento ouve a voz do Kyrios, Jesus Cristo, e o mar lhe obedece. As ondas se aquietam diante da palavra de poder de Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. Jesus Cristo é todo poderoso para acalmar as suas tempestades existenciais. A tempestade conjugal que assola a sua vida pode ser solucionada por ele, Cristo Jesus. A crise financeira que jogou você ao chão, que o deixou falido,
desempregado pode ser resolvida por ele, Jesus Cristo. A enfermidade que rouba os seus sonhos, drena suas forças e estiola o seu vigor, pode ser curada por ele, Jesus Cristo. A depressão que aperta o seu peito, tira o seu oxigênio e afunda você num pântano de angústia, embaçando os seus olhos, pode ser vencida nele, Jesus Cristo, em sua palavra, a Bíblia. O medo que suga as suas energias pode acabar. A sua tempestade pode ser maior do que você, mas ela está debaixo dos pés de Jesus Cristo. As coisas podem ter saído do seu controle, mas está rigorosamente debaixo do controle de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é maior que a sua crise. Ele, Jesus Cristo, se importa com você, pois você é especial para ele, Jesus Cristo. Você é a herança de Deus, a morada de Deus, a delícia de Teós e a menina dos olhos de Teós. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, Jesus Cristo vem para corrigir suas ideias distorcidas. No momento que os discípulos, os matetés, viram Cristo Jesus, ou Yeshua HaMashiach, andando sobre as águas, registraram erradamente os sinais de sua presença divina. Pensaram que ele era o fantasma. Em vez de gritar por ele, Jesus Cristo, eles gritaram o seu medo na cara do outro. Aquele era um brado de terror, pois supersticiosamente eles pensavam que os espíritos da noite traziam desgraças. A superstição é uma crendice forte ainda hoje. No dia de hoje, existem pessoas, incluindo membros da igreja, que consultam adivinhadores, horóscopos e outros sentidos. Jesus Cristo se revela aos seus discípulos como a grande expressão: eu sou. Ego eimi. Em quarto lugar, Jesus Cristo vem para levar você em segurança ao seu destino. O destino daqueles matetés de Jesus Cristo não era o fundo do mar, mas Cafarnaum. João 6,17. A Bíblia diz: eu acredito. Aqui neste mundo cruzamos vales, atravessamos desertos, pisamos espinheiros, mas temos a garantia de que ainda que enfrentemos os rios caudalosos, as águas revoltas e as fornalhas ardentes, Jesus Cristo está conosco para nos dar livramento e nos conduzir em triunfo ao nosso destino final. No momento que Jesus Cristo subiu ao barco dos discípulos, o vento cessou. Marcos 6,51. A Bíblia diz: eu acredito. No momento que os discípulos receberam Jesus Cristo no barco, logo o barco chegou ao seu destino. João 6,21. Você vai chegar salvo e seguro ao seu destino. A tempestade pode ser terrível e longa. Pode até retardar a sua chegada, mas nunca impedirá
que o cristão chegue salvo e seguro no porto celestial. Mesmo que a morte chegue, ela não pode afastar o cristão do seu lar celestial, eterno. A morte para o cristão que crê no Kyrios e Jesus Cristo não é derrota, mas vitória. Não é fracasso, mas promoção. Não é o fim, mas o começo de uma eternidade gloriosa na presença de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, junto com outros cristãos espalhados neste mundo. Quero que se lembre disso. Em quinto lugar, Jesus Cristo vem para curar os enfermos. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Marcos 6,53. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Marcos 6,54. E percorrendo toda aquela região, traziam em leito os enfermos para onde ouviam que ele estava. Marcos 6,55. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que o deixassem tocar, ao mesmo na orla da sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. Marcos 6,53. Fica de olho nos milagres de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. No momento que Jesus Cristo chegou a Genezaré, outra multidão o reconheceu. Seus matetés estavam com o coração endurecido, mas o povo buscava ansiosamente. Do meio da dor brotava um clamor, um rogo para que os enfermos tocassem em Jesus Cristo, e todos quantos tocavam saíam curados. Você que está conectado, ouvindo esta mensagem, você precisa se esforçar de igual modo para trazer todos aqueles que estão necessitados do remédio espiritual ao médico dos médicos, Jesus Cristo, para serem curados. Nele, Jesus Cristo, há uma fonte inesgotável de vida. Nele, Jesus Cristo, há perdão, cura e salvação. As curas de Cristo Jesus não podem ser estereotipadas. Algumas vezes, Jesus Cristo tocava as pessoas para as curar. Marcos 1,41. Outras vezes, eram as pessoas que tocavam em Jesus Cristo para serem libertas do seu mal. Marcos 3,10, 5,28 e 6,56. Noutras ocasiões, não havia toque algum envolvido. Marcos 3,5 e 7,29. A Bíblia diz, eu acredito. Por onde quer que Jesus Cristo passava, a virtude fluía dele para aliviar as pessoas de seus fardos. Qual é a sensação ao ouvir tudo isso? Se sente pronto a pedir a Deus perdão de seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo e no nome de Jesus Cristo? Se sente preparado a entregar sua alma ao Senhor Jesus Cristo?
Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Só Jesus Cristo é a solução. Só Jesus Cristo salva e cura em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino, sua alma é selada e muitos benefícios advirão.